por essa oportunidade. E a Sandra, a Marcela, enfim, né, os organizadores deste retiro, por ter me chamado. Toda a glória é para Deus, toda a glória é dele. Sou apenas um instrumento aqui, nas mãos dele. E hoje eu vim falar um tema que, na verdade, não cabe só para os pais, né? Cabe para todos. Até Marcelo depois pontuou, não foi, Marcelo? Não era somente para os pais, era para todos, porque todo mundo tem um cérebro. Né? E eu, há alguns anos já, sou psicóloga há 19 anos, fazer 20 esse ano. E eu tenho estudado um pouco do cérebro, né, há alguns anos. E nesse momento, está fazendo sentido para mim. Eu venho trazer aqui um olhar de um neurocientista, mas é um neurocientista, inclusive ele é cristão. Né, que bom, que ele é também como nós. Ele é um servo do Senhor. Poucos neurocientistas são cristãos. E eu encontrei um, e que, no momento, a teoria que ele vem trazer faz muito sentido para mim. E eu tentei trazer a teoria dele à luz da Escritura. Tentar compreender um pouco como a Bíblia fala dessa teoria. Por ele ser cristão, eu acredito que talvez ele também tenha se baseado. Ele não fala, claro, né, sobre isso. Mas aí, estudando um pouco da mente e do comportamento, né, do ser humano, eu comecei a compreender que faz muito sentido alguns comportamentos, né? E aí, como a Bíblia pode nos trazer uma compreensão que sirva realmente para o nosso dia a dia, para o nosso crescimento. E aí, né, a gente vai também trazer isso, como essa compreensão pode nutrir a espiritualidade, primeiramente nossa, né, e depois dos nossos filhos. Porque nós somos reflexo, nós somos o espelho, né, para eles. Estão todo o tempo olhando para a gente, se espelhando na gente. E aí eu vou falar um pouco, me debruçar um pouco nessa teoria que volto a falar. Tem vários estudos da neurociência, mas, nesse momento, este especificamente faz sentido para mim, tá bom? Eu não estou trazendo isso é assim, isso é o único certo caminho, mas é como peguei ali a deixa do meu amigo Psi, faz sentido para mim agora. Deixa eu ver. Ih, deu errado. É para cá já, isso aqui? Tá bom. Qual o objetivo, né? Antes é nutrindo a espiritualidade dos filhos. O que é nutrir? Eu fui para o dicionário. Nutrir, né, significa o que significa é aumentar, conservar. E o objetivo nosso aqui hoje é aumentar o conhecimento sobre como funciona o cérebro. E aí até falei, essa é a ponta do iceberg. Porque até mesmo os neurocientistas, eles ainda não conhecem toda a profundidade do cérebro e talvez nunca irão conhecer, porque isso pertence a Deus, eu acredito. Conhecer o ser humano como um todo é de Deus, né? Tem respostas que a gente só vai ter com Deus. Mas é interessante se conhecer um pouco e procurar conhecer esse cérebro. Conservar a mente saudável diante do turbilhão de pensamentos e emoções autodestrutivas, no caso do cérebro. E o outro é diferenciar cérebro e mente, certo? Isso aqui é que a gente vai ler um pouquinho hoje.
E aí tem o nosso cérebro do dia a dia, né? Que aí são as funções, né? É memória. Cada área dessa é responsável por algo. Memória, recompensa, movimento, visão, julgamento, tá? Mas aí é uma questão mais neurobiológica, só para vocês compreenderem essa questão desse funcionamento de onde vem, né? E aí a gente vai falar um pouco sobre a neuroplasticidade, né, que é justamente a capacidade de mudança e reorganização dos neurônios de acordo com as mudanças ambientais, experimentais, sociais, físicas e lesões mais graves. Vocês veem que eu estou indo por um caminho diferente da psicanálise, né? Mas que eu venho falar sobre memórias. Até mesmo a psicanálise se debruça sobre as memórias, porque nós somos esse apanhado de memórias desde quando nascemos, né? E até mesmo estudos que falam no útero, né? E aí eu venho trazer um olhar mais comportamental, tá? Dessa questão desse nosso funcionamento, né? E de que estudos falam dessa mudança de pensamento que leva a comportamentos. Se eu mudo meus pensamentos, eu mudo meu comportamento. Isso é estudos que falam sobre isso. E aí é influenciada, né, por uma variedade de fatores, sendo um dos principais o ambiente onde se está inserido. E aí vem o ambiente, né, influencia muito, principalmente se esse ambiente é afetuoso e seguro. Tá? Compreendendo, eu quero que vocês pensem nessa situação, certo? 2 minutinhos. Pensem o que você faria diante dessa situação. Como você se sentiu primeiro ao ouvir isso e depois o que você faria ao ouvir isso. Pode ser? Pronto, 2 minutinhos. Estou vendo, pronto, todo mundo está olhando para mim. Quem é o corajoso para dizer o que fez e como sentiu? Eu me sentiria culpada por não ter percebido que era uma necessidade antes para ele, né, para ela. E eu faria na noite seguinte de ler, porque eu não sei nem o que é, mas eu faria. Certo. Alguém mais? Ufa. Eu ia dizer, onde essa menina tirou essa ideia? Eu acharia estranho, assim, essa pergunta, né? Quando ele chegou bravo, eu geralmente Pedro, no caso, né, acorda, assim, não tô conseguindo dormir, venha dormir comigo, venha me ajudar a dormir. Mas essa frase aí, eu iria chamar ele, você tá sonhando, o que tá acontecendo? Mas no sentido de trazer ele para acordar, porque isso aí não está acontecendo nesse sentido, né? Você esperava isso? Você quer chamar ele? Eu ficaria surpresa quando ele saísse do quarto e dissesse:
tô bravo porque você nunca fez um bilhete. Tal. Eu disse assim, mas eu nunca fiz. Você está vendo isso aonde? Né? Primeiro eu ia perguntar de onde é que ele viu isso, né? Tal. E depois eu disse, tá certo, amanhã a mamãe faz um direitinho. Agora vamos lá tentar dormir novamente, entendeu? Como você se sentiu? Eu ficaria surpresa, porque eu nunca tive bilhete. De onde é que ele tirou essa ideia de bilhete? Aí pra mim, eu ia querer saber de onde primeiro. Eu ia ficar surpresa, porque eu nunca tinha feito. Aí eu queria saber de onde é que ele tinha visto pra poder eu fazer. Né? Quando Uriel completou uns 6 anos para 7, ele via bicho na cama. Traz para aqui. Mas primeiro a conexão é aqui. Aí depois, Silvânia, você vai para lá. Tá? Aqui. Desculpe. Vamos ver a resposta? Eu não sabia que você queria isso. Entende? Ela não... mas por quê? Como assim? Ela não tentou entender, ela só lançou para ele algo. É isso que você quer? Eu não sabia. Sabe? Ele estava muito bravo e ela não tentou entender. E talvez ela sentiu, mas como ela trouxe de forma que o deixou, sabe, estar naquele lugar sem constrangimento, sem eu não posso estar aqui. Minha mãe, não é assim, não sinta isso, minha mãe gosta de você. Não. Né? Então, é mais fácil se conectar não só com a criança, mas com qualquer pessoa. A resposta de Tina foi cuidadosa e carinhosa, embora os problemas do filho parecessem bobos e talvez ilógicos para ela. Ele sentia isso. Que as coisas não eram justas e suas reclamações eram legítimas. Ao se conectar com ele, cérebro direito com cérebro direito, ela foi capaz de lhe expressar que sabia como ele estava o quê? Então, é ir até a criança ou a pessoa. É interessante, né? Porque muitas vezes a gente quer tirar a pessoa daquele lugar e a pessoa não vai porque a pessoa está engessada ali, ou ela está naquele caos, né, com tudo aquele turbilhão. Já tentaram, já perceberam pessoas assim? E você vem com explicação bem lógica. Não, ela vai entender. Ela não vai. Ela só fica falando repetindo as mesmas coisas. E a criança também. A criança está numa crise de choro, de birra. E você fica tentando tirar a criança forçadamente com questões lógicas e falando e pontuando. E a criança lá gritando e talvez naquela crise de birra. Ele não vai sair dali se você primeiro não for para ali. Aí você vai. Isso não quer dizer que você vai deixar a criança quebrar as coisas, bater em você. Não estou falando disso, tá? Eu estou falando somente de uma conexão, né? Isso, como eu falei, não serve somente para a criança. Serve para as pessoas, os relacionamentos como um todo. É aquilo que a gente tem estudado até hoje, perceber, né? De observar de onde é que a pessoa está naquele momento em relação à emoção mesmo. Que o tema é emoção, né? Então, vamos olhar isso. A lógica frequentemente não funcionará, certo? Quando as pessoas estão incomodadas, até que tenhamos atendido o quê? Necessidades emocionais do cérebro direito. Perguntas. Mas antes das perguntas, fechei não, viu, gente? Vamos para aquele outro? Volta. Aqui, é? Pronto. Aí eu quero, antes da gente voltar ali para terminar, concluir, eu quero que a gente agora vá para a Bíblia, certo? Vamos olhar um pouquinho a Bíblia.
É que a Bíblia fala. Oi, pode. Sim. Obrigada, Caio. Só quando você mostrou a resposta, que eu poderia ter falado antes, né? Mas só quando você mostrou a resposta, aconteceu uma coisa bem parecida e eu dei uma resposta assim totalmente oposta, né, do que ele gostaria, e eu acho que foi uma comunicação até violenta. Porque Milena, ela gosta muito de conversar, né? Aí geralmente na hora de dormir, aí ela quer conversar. Aí ela quer contar tudo que aconteceu, tal, né? Às vezes a gente dá risada, tal, né? E aí eu fui levar Miguel para a escola, aí ele disse assim para mim: "Você conversa muito com Milena, né?" Aí eu disse assim: "É porque ela me conta as coisas, você não me conta." Então assim, aí eu percebi assim que aí ele disse: "Mas eu não tenho nada para contar, né?" Aí eu percebi assim que ele estava sentindo falta, né? Porque eu converso muito com Milena e não converso com ele. E assim, a minha resposta realmente não foi boa, né? Ele está sentindo essa necessidade, né? Foi justamente essa semana que ele falou isso. Aí ele até falou assim, o bichinho, ele disse assim: "Quando você vê algo engraçado assim, você me mostra." Ele está te pedindo algo. Então assim, eu fiquei. A resposta não foi boa, né? Mas eu vou me esforçar assim para conversar mais com ele, né? E quem sabe ele vai começar a se abrir mais, né? Sim. Então, por isso mesmo, né? Por isso que eu voltei para esses slides aqui. Por quê? Porque antes de tentar ali compreender a criança, eu tenho que me compreender, né? Não adianta eu tentar aqui falar muito sobre como o processamento do cérebro, como a criança reage. Quando eu não mostro a vocês aqui como eu posso me ajudar, né? Como cada um aqui pode se ajudar. Eu tenho um exercício aqui para a gente fazer, tá bom? Sim. Sim, por isso que eu estou trazendo aqui para a gente voltar um pouquinho, né, para adultos, tá? Pessoas como um todo, né? Mas aí vamos lá, compreender a luz também que eu falei para vocês que eu fui lá na Bíblia, né, e trouxe, tá? Algumas questões, o que a Bíblia me fala que tem tudo a ver com o que a gente vai estudar aqui hoje.
como eu já pontuei, o livro não traz, né, versículos bíblicos, porque ele está sendo ético, enquanto a neurocientista que ele é. Mas ele é cristão. E eu achei muito bom e seguir ele também. Conhecer as façanhas do cérebro para dar lugar a uma vida guiada pela renovação da mente. Isso é dele, tá? Tá ali entre aspas. Eu vou depois deixar o nome do livro, o autor, enfim. Mas, quando ele traz aqui renovação da mente, eu pensei num versículo bíblico. Vocês lembram, né? Então, aquilo já me fez pensar na Bíblia. Hábitos de uma vida inteira podem nos aprisionar numa vida medíocre, estagnada e infrutífera. Ou não? Né? É fácil sair de um hábito, deixar de fazer algo que gosta. O nosso psicólogo já falou sobre a dopamina, né? Gera prazer, né? E aí, se uma atividade me gera prazer, eu tenho a tendência a repetir, porque está gerando dopamina, né? Prazer, e eu continuo naquilo. Então, retirar o prazer é bem complicado, né? Deixar de sentir. Então, hábitos, né? Eles são o carro-chefe ali, tem o prazer, né? Então, muitas vezes eu passo a vida toda em um hábito destrutivo, né? Não só para mim, mas para o outro, e não me apercebo disso, ou me apercebo disso, mas eu já estou ali, né? Aprisionada mesmo, porque gera prazer em mim. Então, reconhecer isso é importante. Santo Agostinho já vem trazer, né? O hábito, se não resistir, se torna necessidade. Né? Essa frase é bem conhecida, não sei se vocês conhecem. O ataque do cérebro. O que é que ele faz, né? Ataca a sua autoestima, questiona suas habilidades, acumula de ansiedade e dita suas ações. Vamos lá voltar para a mãe. A gente poderia ver um ataque na autoestima da mãe? Como? Vocês têm ideia de como? Alguém? Perfeito. Questionou a habilidade de ser mãe dela? Quantas de nós aqui, né, já se viu nesse lugar? Eu não sou uma boa mãe, né? Eu não sou um bom pai. Eu não sou um bom esposo, não sou uma boa esposa, não sou um bom filho. Acumula de ansiedade. Isso vai gerar ansiedade. Amanhã ela está, o que eu posso fazer? Né? Não, sabe? Meu filho está assim e assado. E dita as ações. Depois disso, eu vou querer fazer, né, algo para sendo guiada por tudo isso aí. Autoestima baixa, porque minhas habilidades estão sendo questionadas. Tá? Maneiras autodestrutivas do cérebro agir. Pensar demais em problemas e inquietar-se com coisas que fogem ao seu controle. Quem aqui já passou por isso? Você não está apta para fazer aquilo, porque aquilo não lhe pertence. E aí você, às vezes, toma o lugar, né, dessa pessoa, ou você se incomoda por algo que não é para se incomodar, é do outro. Né? Foge ao seu controle a situação, mas ainda assim você quer ter o controle da situação. Outra coisa é sentir-se preso ou entrar em pânico por medos e preocupações infundadas. Tá? Aliciana, mas deixa eu pensar. Como é, né? Como é que isso se dá? Lembra quando eu falei sobre memórias? Nós somos um acúmulo de memórias desde quando nascemos. E tem estudos que falam que antes do nascimento, né? Que ali já tem uma memória. Então, nós vamos reproduzir, né? Nós vamos ter gatilhos por conta dessas memórias.
registros, né, que estão aqui. Então, eu não tenho como me livrar desse cérebro, e nesse cérebro tem uma memória. Culpar e castigar a si mesmo por coisas que não são culpa sua, adquirir comportamentos prejudiciais para escapar do estresse da vida, e vem vícios, né? Quanto mais você age de maneira prejudicial, mais você ensina a seu cérebro que aquilo que é um simples hábito é essencial para a sua sobrevivência, né? Então, se todas as vezes em que eu brigo com meu marido, eu vou tomar uma Coca-Cola, todas as vezes que eu brigar, eu vou, né, aquilo vai me levar a tomar Coca-Cola, e daqui a pouco eu estou viciada em Coca-Cola, né? Eu posso até provocar brigas com meu marido para tomar a Coca-Cola. Alguém se identificou. Né? Ó, né? A mente não corrompida reprograma seu cérebro. Vamos entrar na Bíblia agora, tem que se entrar. Lembra quando a gente lê uma passagem que diz assim: transformem-se pela renovação, não se amoldem, Romanos 12:2, ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ok. A Bíblia não traz o nome, ela cérebro, né? Mente, né? Ela traz mente. E aí ela diz assim: renovem sua mente. E aí, esse autor, ele faz a distinção entre cérebro e mente. E ele é cristão. E aí, isso me inquietou quando eu li esse livro. Porque eu dizia, mas não é uma coisa só? Porque para alguns autores, como você sabe, deve saber, é uma coisa só, mente e cérebro. Esse autor, ele não faz isso. Ele distingue mente de cérebro. E aquilo eu falei, eu preciso entender mais isso. Porque a Bíblia fala só de mente. E aí, quando se olha para o cérebro e se compreende aquelas duas áreas, lembra que eu falei lá no início? E cada uma área é responsável por comportamentos, por sentimentos, emoções. E aí ele diz, a mente, vocês podem renovar a mente de vocês. Como eu posso renovar a minha mente? Se a minha mente não estiver corrompida por esse cérebro. Ou seja, eu tenho que olhar para esse cérebro e distinguir. Eu não preciso agir conforme esse cérebro. Estão conseguindo entender? Eu não preciso agir conforme a neurobiologia desse cérebro me traz. Eu posso renovar, eu posso pensar a respeito e agir diferente. Por isso que ele diz sobre renovação da mente. Ele diz assim, lá em Gênesis também ele traz assim: se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Espera aí, quer dizer que eu posso dominar o quê? Esse desejo vem de onde? Cérebro? Lembra? O cérebro? O desejo vem do cérebro. Eu posso dominar? Posso. Mas se eu pensar sobre isso, ou seja, é a mente que modifica isso aqui. Por quê? Porque pelo cérebro eu vou agir muitas vezes de forma instintiva. Entende? Eu vou agir puramente de forma instintiva. Quando eu, penso sobre isso, eu entro aqui, no que Deus disse a Caim lá. Olha, Caim, teu cérebro está agindo, é mais ou menos assim, pelo que eu entendi, puramente de forma orgânica, ou seja, puramente de forma
biológica, pelo teu cérebro, a raiva do teu irmão. Aí ele vem, aí volta. Mas a tua mente pode modificar isso. Mas essa mente não pode estar corrompida por esse cérebro. É como se fosse assim, há uma distinção, observe. Não haja conforme, sabe, teu cérebro. Pense sobre. Então, quando ele diz, ele se pense sobre, você tem uma mente que pode ser renovada. Né? Acho isso muito brilhante. E aí, voltando para aquela mãe, a gente vê que o filho não tem essa noção, né, de mente, ele está agindo puramente ali, havia o quê? Cerebral. E a mãe conseguiu sair disso e conseguiu dar uma resposta a ele. Né? Então, a Bíblia, quando ela diz assim, olha, a renovação da sua mente, você pode renovar a sua mente. Você não precisa agir conforme seu cérebro o tempo todo. Você pode agir renovando seu pensamento sobre isso que está na sua frente. E aí vem, não é esse versículo, é o outro. Filipenses. Finalmente, irmãos, tudo que for o quê? Verdadeiro. Isso é em que pensar, certo? Tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, boa fama. Se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Agora vamos voltar para o cérebro. O cérebro lá, aquele menino, aquela mãe, né? A resposta dela, se não fosse daquela forma, se fosse uma resposta, vamos pensar, né, em algumas que vocês deram aqui, certo? Pensando puramente, né, de forma a rebater aquilo. Ela estava sendo... A gente muitas vezes vai ser amável se a gente entrar no mesmo cérebro, na mesma área. Não, a gente não vai ser correta, porque a gente às vezes pode bater ou gritar, né, com a criança. E aí a Bíblia diz, olhe, pensem, né, e ajam conforme, muitas vezes, não conforme o que o cérebro, que você instintivamente quer agir. Ajam diferente. É lindo, é muito fascinante isso, porque ele faz a distinção entre o cérebro orgânico, é puramente orgânico, e aí você tem que sair disso para renovar a mente. Porque se você for guiada puramente por esse cérebro, você não vai agir conforme a vontade de Deus. Aqui é Filipenses, como a gente já leu. E aí, a renovação da mente, certo? Quando essa mente ela não está impregnada ali no cérebro, puramente orgânico, instintivo, não está corrompida. Ele não traz essa palavra, quem traz sou eu. Você pode agir de acordo com seus objetivos e valores, interesses genuínos. Quando ela não está corrompida. Todo mundo quer ser feliz, certo? Só se tiver com depressão, tiver uma esquizofrenia, tiver uma patologia. Mas na sanidade mental, todo mundo quer ser feliz ou não? Quer. Então, nossos objetivos são sempre, né, de prosperar, de melhorar. Então, quando eu não estou sendo guiada puramente, instintivamente, eu consigo separar, eu ajo de acordo com meus valores e interesses. Ou vocês acham que aquelas pessoas que estão lá nas ruas, drogadas, né, vivendo uma vida completamente, né, diferente do que almejavam no começo. Vocês acham que elas estão vivendo de acordo com os valores que elas queriam para a vida dela? Não. Elas não conseguiram renovar a mente delas. Elas estão, muitas vezes, dentro de hábitos destrutivos. Lembra que eu falei vícios? Elas não conseguiram fazer essa saída de um cérebro sendo guiada puramente por um cérebro instintivo
e uma mente que olha para isso e renova. Esse autor fala sobre a mente, ele traz uma palavra. A mente é o seu guia interior. Né? Então, olhe, quando eu venho para a Bíblia e deixo, vocês conseguem renovar a mente de vocês. E eu pensei, como eu posso distinguir isso? Essa mente pode se corromper por esse cérebro. Foi a minha compreensão, certo? E segundo, o autor, ele distingue isso. E aí, outra coisa é enxergar quem realmente você é. Não quem o seu cérebro está dizendo quem você é. Certo? Porque quando eu ajo de acordo com meus valores, por mais que entrem pensamentos intrusivos, eu não presto, eu não consigo dar essa palestra, eu não estudei o suficiente. Olha, diante de Rivaldo e Álvaro Pestana e Linda, uau, quem sou eu? Entende? Eu não estaria aqui. E esses pensamentos não passam? Sim. Por que passam? Porque eu tenho um cérebro. Eu tenho memórias, tenho registros de memórias lá da minha infância, né? De ter recebido, talvez, xingamentos, ou você não sabe de nada, você é sempre desastrada. Estão aqui. Gatilhos me fazem pensar sobre isso, mas eu estou puramente no cérebro, porque são memórias advindas do cérebro, e eu não estaria nem aqui. Sim. Sim. Os pensamentos. Sim. Sim. Amém. Sim. Amém. Sim. Destrutivo. Sim. Sim. Uhum. Perfeito. O hábito. Sim. É. Sim. Uhum. Sim.
Uhum. Uhum. É. Sim. Sim. Sim, perfeito. Obrigada, Denise. É o maior. Sim, tem sido muito bom. Sim. É. Sim. Sim. Uhum. Amém. É, obrigada. Rapidinho, eu meio que tinha pedido primeiro. Quer o microfone? Um dos nossos piores inimigos sou eu mesma. Sim. Eu fico me sabotando, Sim. porque eu fico com aquelas memórias me prejudicando a autoestima, né? Sim. Então isso que Inês falou, parabéns, Inês, né, por ter Obrigada. conseguido buscar quem você é de valor. Eu preciso fazer por mim. Claro que eu posso pedir ajuda para as pessoas próximas, né? E perguntar: o que você vê em mim? Né? Pergunta para a pessoa que vai falar bem de você, né? Mas eu falar para mim, porque eu sei quem eu sou. Uhum. Mas a tendência é o cérebro jogar na minha mente das memórias, coisas ruins sobre mim. Então, eu preciso também ser para mim
o que eu sou para as outras pessoas. Às vezes eu pergunto para muita gente, falo, se uma pessoa estivesse sofrendo o que você está sofrendo, o que você diria? O que você faria com essa pessoa? E a pessoa é muito boa. E para você, né? Assim, o que você diz para você? Ah, você não presta mesmo, tem que morrer mesmo, você é uma, né? Então, por quê, né? Então, é um exercício que eu faço comigo, assim, de eu ser, para mim, uma pessoa boa, que cuida de mim, assim, que fala coisas boas, que lembra de coisas boas, né? Obrigada, Meire. Só rapidinho para passar, antes de passar para você, Alessandra, o que tem a ver com meus filhos? Tem a ver, sim. Porque se eu trabalho isso em mim, Inês, né, minha autoestima vai melhorar, minha filha vai me ver, né, com a autoestima boa, vai se espelhar em mim. Então, e até perceber quando a criança está nesse movimento. Ah, eu não consigo, eu sou o pior das turmas, eu só tiro nota 0, eu não sei de nada. Ajudar a criança a entrar na... Primeiro você vai no cérebro, né? Filho, você está muito triste, né? Eu estou percebendo que isso está te deixando realmente bem mal. Você está realmente muito triste e você... Faz tempo que você pensa isso? Sim, mamãe. Nossa, você pode falar um pouco mais para mim como é se sentir assim? Não precisa ser psicólogo, não, gente. São perguntinhas de como é isso, como é que você se sente? Você está fazendo... Está com uma cara muito triste. Isso parece estar doendo muito em você, né? É ruim sentir isso. Sim. Mas depois que você vai... Você entrou no cérebro dele, né? Conexão, cérebro com cérebro. Criança ou adolescente, tá? Gente. Falando de gente. Aí sim, Silvânia. Aí você vai, ele se sente aceito, compreendido, amado. Que você, poxa, mamãe sabe. Mamãe, você já passou por isso, é? Ah, já. Se você passou, é bom falar. Já, filho, sim. Como eu sofri bullying, né? E eu, por exemplo, se meu filho, espero que não sofra, mas sofrer um dia, eu posso me conectar muito bem com ele, porque eu já sofri e senti e foi muito difícil. E aí eu me conecto com o cérebro dele, entro, percebo, tento sentir, mas eu tenho que sair, né? É olhar e sair, senão eu fico lá atolada com ele, lá na lama, no caos. E aí, quando eu saio, eu digo, ó, vamos fazer uma listinha aqui das tuas qualidades? Oi, mãe? Ai, vamos lá. Ah, não sei, mãe. Tá bom, então vamos começar assim. Começa por mim, tá? Eu vou começar a dizer aqui o que tu tem feito em casa. Ele olha e diz, eu faço isso, mãe? Faz. Percebe? Eu trazendo ele para a luz da realidade, para o que ele não está vendo. E aí isso motiva ele também a escrever coisas sobre ele, reconhecer nele coisas que ele não reconhecia. Olha o caos. Estou tirando ele do caos, não estou? Estou. Né? Isso é qualquer um de nós. Né? É isso. Então tá entendendo que eu vim para aqui, mas eu volto para a criança. Como é que eu posso ajudá-lo também? Mas eu tenho que partir de mim, né? Não adianta somente dizer, olhar para a criança e tentar compreender o cérebro da criança e ajudá-la. Se eu não estou me ajudando, nem estou fazendo nada por mim, né? É rapidinho, é só aquela pediu primeiro ali. Sim. Sim. Uhum. Uhum. Sim. Obrigada, Karina. Silvânia?
Faria. 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 É. Acho que você sentiu, né? É, sentiu. É. Sim. É, mergulhou um pouco, né, nos rios da emoção. E aí, alguém mais? Não, né? Vamos ver aqui. Usando a sua mente, né? Estou evitando algo nesse momento? Né? É uma pergunta. Estou prestes a fazer algo baseado por compulsão? O que está me motivando a fazer isso? Né? Então, são perguntas interessantes que você, mais aliciana, no meio de uma emoção forte, pensar sobre isso é difícil. Por isso que a gente está aqui estudando antes, né? Porque nos ajuda, talvez, lá a pensar sobre isso aqui e exercitar um pouco, né? Então, mesmo quando não estiver nos rios lá, né, turbulentos da emoção, tá? Então, estou evitando algo nesse momento? Eu estou prestes a fazer algo baseado em compulsão? Eu vou tomar Coca-Cola em jejum? Jejum? Vai ser bom para mim? Né? O que está me motivando a fazer isso? Raiva. E não, eu não estou falando isso para vocês, porque eu sou expert, meu marido está aqui, não posso nem mentir. Não é fácil. Não é fácil. Principalmente quando você está diante do outro, que o outro te inquieta nas suas questões, né? Que te mexe naquilo que você, no seu calcanhar de Aquiles, como disse. Não é fácil. Mas uma coisa que temos exercitado, né, há um tempo, é pararmos e observarmos e deixarmos os rios turbulentos da emoção se acalmarem. Principalmente com as crianças, né? E aí, no meio de uma birra, né? Eles estão navegando ali no rio da emoção, às vezes é somente louvar, tentar tirar o foco, quando o rio acalma, aí a gente entra no cérebro, puxa eles para o cérebro racional, né? Então, não é fácil, isso a gente também precisa primeiro exercitar com nós mesmos, né? E uma coisa muito boa que a gente desenvolve é quando a gente percebe que o outro está naquele... não está... A mente está corrompida, vamos dizer assim, pelo cérebro. Está lá só naquele, sabe? Naquela raiva, ou então naquele engessada, naquele pensamento destrutivo. O outro sabe retirar, né, o cônjuge de cena. Agora eu entro, deixa eu ficar com as crianças,
vai se acalmar um pouquinho. Alice, eu não tenho esposo para fazer isso comigo, eu sou só. Reconhece que você está navegando puramente no seu cérebro emocional, ali, né? Puramente irracional e atacada pelos pensamentos. Então, algo muito bom é o exercício de autopercepção. Como eu estou agora? Como eu estou me sentindo agora? O que está me levando a estar com raiva? Estar irritada, né? Então, é o exercício de como eu estou. E como eu estou, eu vou reagir, viu? Percebe que quando se está mais calmo, consegue se racionalizar mais, consegue se pensar mais. Mas quando está muito, né, no rio da emoção ali, é difícil tomar alguma atitude, né, conseguir perceber onde está navegando. Vamos fazer agora um exercício? Vamos lá. Durante os dias do retiro, né, hoje é o último, você teve um ou mais pensamentos, desejos, impulsos que não estavam de acordo com seus o quê? Para este local. Alguém pode me falar, por favor, qual foi o objetivo de ter vindo para cá? Certo? Conhecer mais gente, fortalecer a fé. E? Pronto. Ok. Aí, agora, vamos fazer exercício? Cada um teve, né? Tem um objetivo aqui. Eu também tenho. Todo mundo vai 2 minutinhos e vai pensar sobre isso aqui. Todos esses dias, todos, viu? Você teve um ou mais pensamentos, impulsos, desejos que não estavam de acordo com o objetivo? Precisa pensar muito? Por que não precisa pensar muito? Porque teve muito, né? Ou alguns já teve aí. Alguém já disse, Alguém quer falar? E aí o que você fez quando você teve esses pensamentos, sabe, desejos, ou pensou? Você fez algo? Você pensou algo sobre? Alguém fez? Não precisa falar o que fez, nem o que pensou. Alguém modificou ou alguém fez algo? Fez, sim ou não? Quem fez aqui? Quem fez, levante a mão, por favor. Algumas pessoas, sim. Exatamente. Esses impulsos, desejos, pensamentos vieram de onde? Do meu cérebro. Não, tem um cérebro que tem registros de memória. Lembra quando eu falei? Você pontuou conhecer mais pessoas, certo? Mas vai que um gatilho tenha disparado. O gatilho é algo que te faz lembrar, tá? De algum acontecimento doloroso ou não. Um gatilho. Eita, aquilo ali me fez lembrar tal coisa. E aí, o que acontece? Você veio, João, querendo fazer mais amigos. Só que aí, você escuta, ele é tão antipático. Ou então, João, não sabia que você era tão legal, você parece um cara chato. Eita, um gatilho. E aí, se você lá na infância, adolescência, sofreu, sabe, com isso, de alguém te chamar de chato, antipático, como é que vai ser de hoje por diante no retiro, João? E ficar mais tempo dentro do seu quarto? Provavelmente. Provavelmente você não ia, sabe, alcançar seu objetivo, que era sair daqui com mais amizade, com mais amigos. Por quê? Porque houve um gatilho, disparou uma memória dolorosa e você agiu conforme a memória. Você foi embora no cérebro, navegando no rio. Você não conseguiu renovar a sua mente com tudo que é bom, perfeito, agradável. Lembra da palavra de Deus? Como Inês tem praticado isso, né? Então, você não volta. Por isso que é importante a leitura da palavra de Deus, né? Sabe, citar, ler a Bíblia, né? Porque você, nesses momentos, é uma estratégia, você traz
sabe, esses versículos e fala dele e, né, pensa sobre eles, tá? Então, o que você fez ou pensou, alguém aqui é corajoso para dizer o que fez ou pensou? Quando esses pensamentos... Alguém quer falar? Quer? Fala. É porque assim, o objetivo dele aqui, um deles é fazer mais amigos, fazer mais amigos, né? E aí, não, você não é chato. Sim. Sim, você iria... É uma estratégia, né, que você utilizaria, sim, sim. Então, assim, hoje aconteceu algo, né, e foi bem interessante, porque eu precisei intervir, assim, né, fazer aquela ponte com as crianças que brigaram ali. E aí, elas vieram para brincar, né, para se divertir. Meu filho, mãe, meu primeiro retiro, deixa eu dormir de madrugada, 5 horas da manhã. Né? Eu, não, filho, calma, vamos lá, vamos pensar sobre isso. Né? E aí, ele ficou tão exausto que ele acabou, eu conversando, né, com uma amiga, um pouco mais tarde, e ele, vez por outra, ele chegava e dizia, vou dormir só de madrugada, amanhã. Ele falava bem empolgado, vamos conversar sobre isso. Não dá só 10 minutinhos. Nesse 10 minutinhos, enquanto ele dormindo dentro do pula-pula. Né? E aí foi todo o processo. Então, voltando, né, a criança voltando para lá ajudar as crianças que brigaram. E aí eu cheguei, elas vieram com esse intuito de brincar, de fazer amiguinhos, de conhecer o lugar, super animados. E aí discutiram, né? E aí, e agora? Né? Uma delas fala, vai, porque ele me chamou de chato, me chamou de burro, e por aí vai, né? E estava bem assim, aqui assim, sozinho. E os outros lá, né, brincando. Aí eu cheguei perto dele. E aí a gente conversou um pouco, como é que ele estava se sentindo, enfim. Mas aí, né, eu precisei ajudá-la a resgatar o objetivo dele ter vindo, que foi fazer amiguinhos, né? E acabou tudo bem, enfim. Entende? Para a criança também eu tenho que... Porque ele está mergulhado ali naquele caos de eu sou assim, né? Eu sou assado. Então, ajudá-lo também a ver qual é o objetivo dele, assim. Ele veio para aqui, mas ele está lá, não está brincando com nenhum amiguinho, só porque o amiguinho disse que ele era chato e burro, por exemplo.
E ele entrou naquilo, que eu sou chato e burro, e ficou lá, né? Então, é ajudar também a criança ou adolescente a isso, né, a perceber se ele está realmente ali de acordo com os valores, com os objetivos dele, né? Está ali buscando realizar esses objetivos dele. Eu vou voltar agora lá, certo? Meu amigo, sim, aqui. Deixa eu ir lá. Aqui. Lógica. Sim. Aí eu volto, né? Para essa questão de esta ação que estou prestes a executar está ajudando ou prejudicando meu filho ou minha filha. Esta ação está alinhada aos meus verdadeiros objetivos, verdadeiros objetivos e valores enquanto cristão, né? E aí os pais cristãos, né, devem ter valores alinhados à vontade de Deus, né? Ou não, né? Então, assim, é muito importante quando eu começo a distinguir isso. Essa minha atitude aqui, né, é segundo realmente meus valores, né? Ou não, eu estou agindo puramente porque, como a Inês bem traz, assim, essa questão, por causa desses pensamentos, né, que ficam regendo quase minha vida, me inferiorizando, né, me falando ou me criticando, né? Então, eu estou puramente agindo nesse momento, quando eu fico aqui, puramente de forma neurobiológica, que é alicerçada no meu cérebro, né? E aí eu preciso não deixar minha mente ser corrompida por isso. Volto a falar. É quando eu identifico que eu estou aí, né? E realmente volto para essa minha atitude está de acordo com os meus valores, com a renovação da minha mente. É isso que realmente eu quero para a minha vida, né? E aí estou me ausentando de exercer meu papel enquanto pai, né? E aí a gente já viu isso aí, né? Então, gratidão, meu sentimento hoje, né? Eu espero que eu tenha passado um pouco dos meus estudos, do que eu tenho lido e do que faz sentido para a minha vida no momento, tá? E que Deus nos abençoe, né? Não sei se vai ter alguma roda de Marcelo está aqui. Vai ter alguma coisa? Alguém sabe dizer? Ou a gente termina por aqui? Porque a gente pode ficar fazendo aqui um bate-papo sobre isso, né? Sobre se alguém tem alguma pergunta, algum comentário. O que você compartilhou para mim faz muito sentido, assim, porque meu objetivo, né, antes de ir para o retiro, era de realmente fortalecer minha fé, como o João compartilhou, né? Fortalecer minha fé, me renovar, lançar novos objetivos para esse ano. Eu sempre gosto de vir para um retiro e formular objetivos, avaliar minha vida, o que eu preciso mudar, o que eu preciso trabalhar em mim, né? Como é que eu posso melhorar meu relacionamento com Deus. Então, assim, meu objetivo para esse retiro era esses pensamentos, né? Eu tinha conversado com o Marcelo também, eu tenho umas dificuldades também, pensamentos que não são muito bons, né? Aí eu marquei um tempo com o Rivaldo para a gente conversar um pouco, aí a gente conversou, mas eu tinha falado com ele, aí quando fui dormir, eu acho que foi anteontem, fui dormir e já comecei a pensar, o que é que eu vou falar para ele? Né? Aí eu comecei a pensar alguns pensamentos ruins também. Aí eu, caramba. Aí eu fiquei naquele pensamento e tal. Aí beleza. Aí eu cheguei no quarto, aí já não tava o travesseiro lá. Alguém pegou o travesseiro. Não, alguém pegou o travesseiro. Aí já fiquei meio chateado. Poxa. Aí o sono foi embora e eu fiquei pensando no travesseiro, pensando em outras coisas, pensando no tempo de Rivaldo. Eu, caramba. Só sei que eu fiquei ansioso. Aí eu sou muito ansioso às vezes. Aí eu, poxa, vou dar uma volta. Aí eu saí, dei uma voltinha. Aí eu, que negócio, vou para a cama. É melhor descansar, relaxar. Aí eu voltei para a cama, deitei. Aí eu dormi. Não. Eu ainda pensei em ligar a luz para ver se eu achava o travesseiro, mas eu não vou ligar a luz não, porque os irmãos devem estar dormindo, eu não quero incomodar. Mas amanhã eu resolvo.
Aí eu me acordei, aí eu já vi uns irmãos com... os jovens também, alguns irmãos com 2 travesseiros, 3 travesseiros. Rapaz, o irmão com 3 travesseiros sem nenhum. Tá certo. Aí, depois que o pessoal foi se organizando, não, vou pegar um travesseiro desse aqui para mim. Aí eu peguei. Mas foi interessante essa aula, porque, assim, antes de eu dormir, já começou a vir gatilhos, já começou a vir pensamentos ruins. E é interessante que a gente tem que parar para pensar assim, poxa, o que eu vou fazer? Não é melhor descansar, amanhã resolver? Né? E, às vezes, em situações, quando a gente está lá fora, ou até no retiro, alguma coisa assim, às vezes vem aqueles pensamentos ruins, vem aquela vontade de fazer algo, tipo, eu vou embora. Né? E você cede a esses impulsos, é ruim. Então, a gente tem que ter uma mente, né, uma mente saudável para pensar assim, poxa, o que é melhor para mim? Não é melhor eu ficar mais brando? Não é melhor resolver depois? Eu estou meio chateado agora, não é melhor eu segurar um pouquinho? Né? Evitar um transtorno maior? Né? Então, assim, para mim, essa aula para mim fez muito sentido, né, que você compartilhou. E você tem que seguir. Quais são os seus objetivos que você planejou? Então, assim, para mim, os objetivos que eu vim para cá, graças a Deus, assim, eu conquistei, né? Estou forte, estou firme, estou com a minha fé renovada, estou animado. Depois do tempo também que eu saí com o irmão, comecei a pensar, poxa, o que eu posso fazer com isso? Como é que eu posso resolver algumas coisas? Né? Pensando, né? Poxa, como é que eu posso me renovar? Então, assim, essa aula para mim foi perfeita. Muito obrigado. Graças a Deus. Tem outra pessoa na minha frente, não? Eu queria só comentar essa aula. Muito obrigado, Luciana, por essa aula. Ela está trazendo para mim um substrato teórico para resolver uma dúvida de 40 anos. Aí eu vou contar a história. Vocês também iam ficar na dúvida. Olha só. Nosso grupo de jovens... Nosso grupo de jovens ia para o Parque de Ibirapuera. Linda e eu trabalhamos com ministros de jovens numa igreja lá em São Paulo, Avenida 9 de Julho. E a gente saía no sábado, os jovens iam para o Parque de Ibirapuera, fazer um contato corpo a corpo e convidar pessoas para a igreja. Talvez até a gente cruzava com alguns de vocês por lá, né? Mas alguns daqui que eram de São Paulo... vocês não tinham nascido, mas tá bom. De qualquer jeito. Não é verdade, não é verdade. Vocês estavam todos, seus mentirosos, estavam todos... Bom, deixa eu... Aí eles trouxeram... A gente tinha reunião de jovens de tarde, sábado à tarde, lá no prédio da igreja. Então... Aqui não. Exatamente. Ele conhece. Mas aí o que acontece? Chamava as pessoas... Você também estava por lá. Então, talvez... Aí ele chamava as pessoas para o prédio e a gente tinha uma reunião de jovens. E tinha muita gente ali, né? Não quero ficar em pé, senão parece que eu estou... Mas, de qualquer jeito, eu fico discursando mesmo, né? Mas, de qualquer jeito. Aí, numa reunião normal, a gente canta, a gente ora, tem estudo bíblico. Aí terminou a reunião, né? A gente fica naquele negócio, come uma coisinha, né? Rapaz, uma das visitantes cai no chão e começa a estribuchar. Aí tudo isso fala, nossa, o que acontece? Bom, primeiro a saída teológica, pode ser demônio. Tem algum pentecostal aqui? A gente não era pentecostal. A gente foi exorcizar, a gente pensou, bom, não somos pentecostal, mas a gente também não nega o fogo, né? Vamos lá. Fizemos um círculo e oramos pela pessoa. Senhor Deus, não sabemos o que é isso aqui, mas se for demônio, por favor, o Senhor tira, porque nós não sabemos nada, não sabemos como fazer. E a coisa continuou feia. A moça estribuchando ali no chão. A gente fala, como é que faz isso? Tem um pentecostal para resolver. Não tem, né? Aí, uma visitante se lançou no chão, abraçou a pessoa que estava estribuchando e foi trazendo assim para o colo e abraçou a pessoa. E, dali a pouco, a pessoa foi acalmando, ficou ninando, como se fosse, né? E acalmou para nossa vergonha, a visitante cuidando da outra visitante. Os cristãos, tudo, ninguém sabe nada, não sabe expulsar demônio, não sabe, ignorância total, especialização zero, generalizada e ignorância. Aí, agora, e aí depois saiu a pessoa, se levantou,
A moça que teve negócio acabou se estudando a Bíblia, sendo batizada. Deve ser uma irmã até hoje lá, nem sei, perdi o contato. Mas a visitante, eu não sei o que aconteceu com ela. Né? Eu não sei se ela ficou depois tribuchando. Não, acho que não. Aí agora você me deu a resposta. Eu acho. Essa pessoa que caiu lá estava nesse caos aí do direito. E nós tudo na esquerda. Não era política, não. Eu estou falando de outra coisa. Nós hemisférios cerebrais. Nós estávamos nesse cérebro resolvendo racionalmente, com teologia pentecostal ou não pentecostal. Aplicamos o que é aqui. E não era isso, era só... Puramente racional. A pessoa estava numa crise, eu acho, afetiva, emocional. Sim, Nunca teve um lugar pode tão... ter sido uma crise histérica, às vezes. Uma crise traz toda histérica? uma questão de... Então, não sei, mas o carinho Sim. da pessoa que lhe deu o colo, eu acho que entrou na linguagem Sim, dela. Ela foi lá exatamente, mesmo no hemisfério cerebral. Então, muito obrigado. Resolveu um enigma. Não era o demônio da ignorância. Não é? Era outra. O demônio da ignorância permanece fazendo o caos. Mas você me deu uma dimensão, francamente, de olhar as coisas por esse outro lado, porque a nossa cultura ocidental nos joga para um lado só e nós somos seres capengas, que é tudo resolver do lado de cá. Mas tem o lado de lá. Vamos lá resgatar e trazer de volta, entender? Obrigado. Muito obrigado. Por nada, toda a glória para Jesus. Eu fiquei curiosa agora, né? Porque eu acredito que as crianças elas vivem a maior parte do tempo nesse lado esquerdo, né? Direito, desse lado direito, que é o da imaginação, né? Intuitivo, A emoção, criativo, né? Sim. E eu acredito, a partir de quantos anos ela começa a sair um pouco desse lado porque a adolescência também eu acho que vive muito desse lado, né? Se fala numa idade subjetiva, né? A gente diz que o adolescente, né, até 12 anos é criança, a partir disso aí vem a adolescência, fase adulta. Tem, para se compreensão médica, uma clínica, a gente tem toda uma fase de idades mesmo, né, ali estagnadas. Só que, se for compreender isso à luz dessa subjetividade, desse cérebro, sabe? Não, muitas vezes tem uma adolescência tardia, né? Uma infância que se adentra ali quase, né, se perpetua um pouco mais, comportamentos bem infantilizados, que não é mais esperado. Então, é muito relativo isso, né? Mas, assim, a criança, esse cérebro, né, direito, sabe? É muito mais, ela está muito mais, né, ali naquele movimento, até porque é tudo parte do desenvolvimento mesmo, neurobiológico, né? Mas, assim, a gente não tem uma idade certa, como eu falei. Tem pessoas que têm uma predisposição maior, vamos dizer assim, a estar mais nessa área lá, né? Já tem outras que você vê bem racionais. E se você percebe, pessoas bem analíticas, bem racionais. Já tem pessoas que são bem emotivas, bem intuitivas, né? Já viu assim? Então, já tem pessoas que elas conseguem um certo equilíbrio, né? E a gente fala de se for pensar em normal e patológico, a gente tem uma discussão muito ampla e cada autor vai trazer uma questão aqui, mas, assim, essa questão dessa moderação, esse equilíbrio próximo ali de um equilíbrio entre, sabe, esse lado intuitivo, emotivo, e esse lado mais racional. Não é tão turbulenta as águas, você percebe assim, um certo equilíbrio. Mas depende, tem pessoas que ainda assim estão bem mais intuitivas, imaginativas, pessoas que estão bem racionais, sabe? Então, isso a gente não pode determinar, né? Determinar o ser humano é cair no determinismo, é sair realmente dessa compreensão biopsicossócio, né, do ser humano, tá? Mas aí a gente vê muito isso, né? E uma coisa interessante é essa compreensão do que esse cérebro vai trazer para mim, porque eu sou um ser humano e vai trazer para todos os seres humanos, né? É a compreensão de que ele vai trazer isso, mas eu não sou obrigada a viver nisso. Quando eu renovo essa mente, eu me desvio
disso, sabe? Eu consigo enxergar esse movimento, esses cérebros, tá? Então, esse autor, ele é um pouco ousado. Eu não trouxe essa ousadia. Claro, ele é neurocientista, ele até pode ser ousado. Eu não, ainda não. Mas ele traz em 4 passos, tá? Para identificar cérebro e mente. Ele diz, primeiramente, é identificar que isso não é meu, é do meu cérebro. E como identificar isso? Quando o que está se passando em meus pensamentos e sentimentos agora não são de acordo com os meus valores de vida. Sabe o valor, né? O que eu quero enquanto ser humano é ser feliz. Mas eu estou aqui, eu sou viciada em álcool. Então, eu estou agindo puramente através do cérebro e não da mente. Então, ele faz essa distinção. Como saber se eu sou guiada pela minha mente ou pelo meu cérebro? Né? Faça algumas perguntinhas. Esse comportamento ou esse pensamento está me conduzindo aos meus valores, aos meus reais objetivos de vida? Não, está no cérebro. Esse comportamento está de acordo com os meus valores, com o que eu quero para a minha vida? Sim, você está utilizando a renovação, você está utilizando a sua mente. E aí ele diz assim, distingua, sabe? Faça a distinção rápida. Isso é do meu cérebro, isso não é da minha mente. Mas, para saber disso, você tem que fazer essas perguntas. Tá? Que eu fiz agora. Aí, depois ele diz assim, olha, você, depois disso, você tem que pensar, isso realmente vai me acrescentar alguma coisa, eu ficar pensando sobre isso? Não. O que vai me acrescentar? Ler a Bíblia agora, falar com um amigo. Entende? Ele diz, modifica o comportamento agora, modifica esse pensamento. Tenta agora, nesse momento, fazer isso aqui, porque isso aqui... Falar com teu amigo, aquele que te dá bons conselhos, vai te fazer voltar para os teus valores? Sim, vai lá. É como se fosse assim, tu está no cérebro, mas agora eu vou te ajudar com esses aqui comportamentos, vão te ajudar realmente a entrar lá na mente, né? Então, ele traz... Eu salvei... Pedro, tu pode me ajudar? Alice. O nome do livro, o autor, quem quiser se debruçar, sabe? Ele é cristão. Bem, quem quiser. Tá. Alguém falou algo que quer falar? Sabe? Peraí. Dó trouxe essa dúvida. Quanto tempo, né, do desenvolvimento a criança está com mais esse cérebro esquerdo, né? Uhum. Direito desenvolvido, né? Quando ela trouxe isso, veio o pensamento assim, mas não quer dizer que o lado esquerdo prevalece sobre o outro, não é isso? Sim, na infância é mais provável, né? Essa prevalência, tá? Desse direito. É imaginativo, criativo, intuitivo, né? A criança vive muito, a imaginação é muito boa, né? E a criança está muito, envolvida nisso, né? Mas depois de um tempo é de se esperar que ela não fique totalmente ali, muito imersa naquele cérebro, né? Que ela faça a distinção para lá, para o cérebro lado esquerdo. Mas tem pessoas que depois que alcançam isso, eles sempre puxam lá um pezinho para aquele cérebro, sabe? Vocês vêem uma tendência maior para aquele lado, né? Mas Expliquei? No caso, assim, o lado direito, que é imaginativo, emoção, intuitivo. Tem a parte também que não é muito desenvolvida e que prejudica o lado esquerdo, no caso. É porque assim, parece assim que o lado direito é adulto e o lado esquerdo um exemplo. Não. Até porque adultos, né, esse equilíbrio justamente seria... Se ele for muito racional, também aquela parte ali... por isso que a gente fala dessa conexão, tá? Lembra que eu te falei no início, não sei se vocês viram, a conexão entre os dois cérebros. Sair do caos da rigidez é estar ali na conexão. Cérebro direito, cérebro esquerdo. Saber identificar aquilo ali. Né? E é justamente a mente que te faz ver, né, se você está impregnada ali ou aqui. Tá? Alguém ia falar? Não? Sim. Tá, não. Sim.
Uhum. Sim. O que tem sobre isso, né? É de se esperar, né? Que até próprio, por exemplo, quando a gente está estudando o cérebro lá, a parte física mesmo, né? A gente tem a área da linguagem bem mais desenvolvida, sabe, na mulher do que no homem. Então, aí a gente quer que tenha, a gente pensa sobre isso, que a mulher vai estar lá falando ao longo da vida dela muito mais, o vocabulário dela é muito mais rico do que o do homem em relação, né, à fala. Então, é de se esperar que por falar, ter esse espaço, vamos dizer assim, de falar mais, ela também pense sobre outras questões e viva outras questões, às vezes de forma mais rápida ali que o homem. A gente até fala assim entre as mulheres, né? Nossa, como a gente consegue enxergar uma coisa que eles não estão enxergando, né? Como a gente é rápida para isso, como a gente consegue perceber o todo, e o homem fica muito ali. Se vai lavar os pratos, é só os pratos. Se vai cuidar do filho, é só o filho. A mulher está aqui com o filho, mexendo, né, o mingauzinho, e o telefone está aqui. Então, assim, a gente vê essa multiplicidade, assim, sabe? Né, essas diferenças, sabe, entre o cérebro lá, né? Mas é de se esperar que essa mulher, por ter a fisiologia do cérebro mesmo, né, essa área da linguagem mais desenvolvida, ela provavelmente também venha trazer mais conteúdos do que na conversa ali. É de se esperar. Tem exceções, tá? Mas é de se esperar que ela, sim, que ela tenha uma percepção maior, sim. E devido a essa percepção maior, ela se emocione mais, ela traga alguns conteúdos, sabe, que você acha que ela está ali muito no cérebro direito, né? Entende? Obrigada por nada. Alguém mais? Não? Então é isso, né, que eu queria passar para vocês, tá certo? E que Deus nos abençoe, né?